Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Se alguém tiver com algum probleminha, por favor, comente aqui, só pra gente notar se tá tudo certo. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver, pessoal? Ótimo, Brian, bom demais. Thaís, voltou, você tá conseguindo me ver e me ouvir? Agora tá perfeito. Ótimo, é da conexão mesmo. Vou trocar essa internet. Acontece. Acontece. Bom, pessoal, então agora vamos começar. Em nome da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Goiás, da Comissão de Arbitragem da OAB de Goiás também, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite de feriado aqui no Brasil, né? É uma honra contar com cada um de vocês. Eu estou vendo que o pessoal está entrando. É uma honra ter todos vocês, tá? Gostaria de apresentar a doutora Thaís também. A doutora Thaís hoje reside em Miami. Ela é advogada, ela fez faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás, fez pós-graduação também na FD, UFG, em Direito Tributário, não é isso, Thaís? Na verdade, foi na FACE, Na na Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia em Planejamento Tributário. Ótimo, bom demais. E agora acabou de encerrar o LLM em arbitragem internacional na Universidade de Miami, né? Exatamente. Isso, bom demais. Thaís, enquanto o pessoal vai entrando, me fala um pouquinho como que está sendo a sua realidade aí em Miami, com esse problema da Covid-19. Então, ontem eu estava até dando uma olhadinha nos dados para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aqui no condado de Miami-Dade eu vi que tinham 20 mil, mais de 20.200 casos confirmados e quase 800 mortos. E esse índice ele é o maior da Flórida inteira, então os casos estão concentrados aqui. Apesar desses números altos, aqui em Miami já começou uma reabertura, assim. Já tem um tempo que esse plano ele tem sido aplicado e o governo de Miami até disponibilizou um calendário e aos poucos os estabelecimentos estão abrindo. Mas essa semana eles já reabriram praia, clubes. Eu fico um pouco preocupada, mas tem várias restrições. Tem restrição de distanciamento entre as pessoas, restrição de atividades, não pode ingerir bebida alcoólica e tudo isso. A ideia é desacelerar o contágio, que com certeza vai acontecer, né? Porque a gente não tem remédio, não tem vacina, não tem nada disso. Mas o maior problema, assim, na minha opinião, que eu percebi morando aqui, na verdade eu já ouvia falar, mas quando a gente vivencia, a realidade é um pouquinho diferente, que é a dificuldade no acesso ao sistema de saúde. Aqui não tem SUS, obviamente, tudo é privado e tudo é muito caro. Então, quem acaba pagando o preço são as pessoas em situação de vulnerabilidade, de classes mais baixas, que realmente não conseguem ter acesso a esse sistema de saúde e tudo mais. E as pessoas que acabam sofrendo mais, e tem várias estatísticas que comprovam isso, é realmente a população negra e latina, os imigrantes aqui da Flórida principalmente. E É, infelizmente. e falando em vulnerabilidade, os jornais aqui do Brasil estão noticiando muito aquele caso do George Floyd, né? Está tendo muita manifestação antirracista aí, né? Como é que Está vocês estão tendo bastante. em Miami? Muita gente vem falar comigo até meio preocupado. Nossa, o caos, tá complicado. Você está segura? Estou segura, pessoal. Desde o assassinato do George Floyd em Minneapolis, a gente teve vários processos em dias seguidos aqui em Miami. Miami é uma cidade muito plural. Tem gente do mundo inteiro aqui, principalmente latinos, pessoas da América Latina. Então, assim, aqui tem uma diversidade étnico-racial muito, muito grande. É um fator muito marcante na Flórida inteira e principalmente aqui na cidade. Opa! E os Estados Unidos é um país extremamente racista, de maneira geral. Aqui na Flórida não é diferente. Eu falo muito que a quantidade de pessoas negras trabalhando em colocações consideradas subempregos e a quantidade de pessoas negras nas universidades é muito diferente. Essa diferença é muito gritante. Eu já até conversei
com os meus amigos no Instagram sobre o fato de eu já ter pegado matérias que às vezes tinha uma pessoa negra ou nenhuma pessoa negra na sala, enquanto nos restaurantes mais populares, mais baratos do campus, simplesmente todos os funcionários eram e são negros. Então, já desde esse momento você percebe que tem uma coisa muito errada, né, nessa estrutura social. E essa marginalização, ela está muito refletida no tratamento que a polícia destina às pessoas, de maneira geral, e principalmente às pessoas negras. Eu tenho visto aí nas redes sociais muitos vídeos mostrando a diferença, e isso é muito evidente, de tratamento quando os policiais vão atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa branca, uma suposta ocorrência, né? E quando elas vão atender uma suposta ocorrência envolvendo as pessoas negras, a gente vê que é totalmente diferente. Eu nem tenho muito o que falar sobre isso, porque não é o meu local de fala, mas, assim, muitas políticas públicas, principalmente relacionadas à accountability, fiscalização da atividade policial, identificação dos policiais do ostensivo e uma investigação melhor dos crimes cometidos por esses policiais, tem sido muito discutida aqui no Estado, no país, de maneira geral. Thaís, mas conta um pouquinho pra gente, como que foi a sua experiência no LLM agora na Universidade de Miami? Conta um pouquinho dessa história. Não é comum para a gente ter alguém assim que vá para os Estados Unidos estudar, então acho que é interessante contar um pouquinho rapidinho para o pessoal também. Realmente e tristemente não é comum, e eu gosto sempre de ressaltar isso, porque eu digo que o meu processo de ter vindo estudar fora, ele foi baseado e muito marcado por uma estrutura de privilégios, que é uma coisa que eu já conversei também com os meus colegas aí na minha conta pessoal do Instagram, que eu tive a minha vida inteira privilégios que, infelizmente, muitas pessoas, e como você falou, a maioria não tem. Por ser realmente incomum você vir estudar fora. Então, para mim, não foi nada fácil. Agora, você imagina para as pessoas em outra situação, de cor, de gênero, de classe social, enfim. Então, tudo isso dificulta, mas, claro, não impede ninguém de sonhar e de realmente realizar, de estudar fora também. Eu estudei inglês a vida inteira, isso me ajudou, por exemplo, na parte do exame de proficiência e também de fazer todo o mestrado em inglês, tem que ter uma base boa. Estudei em escola pública em Miracema do Tocantins, que é a minha cidade, mas em Goiânia eu tive o privilégio de estudar nas melhores escolas, nos melhores cursinhos e tudo. Entrei na universidade pública, que também hoje é um privilégio de poucas pessoas no Brasil. E por conta de todo esse background aí que eu construí, eu trabalhei em escritórios muito bons, inclusive com o doutor. Pessoas incríveis aí que me acompanharam ao longo da vida. Então, assim, estudar e morar aqui nos Estados Unidos é muito caro. É surreal de caro, principalmente agora que a gente tem acompanhado aí o dólar e tudo, tá bem complicado, mais do que estava quando eu vim, para ser muito sincera. Tenho muitos amigos que não conseguiram ficar, que tiveram que abandonar o curso brasileiros no meio do caminho e voltaram. E, assim, não muitas mais pessoas que eu conheço. Tem alguém de Goiás aí que estuda com você? Tem, você acredita? Não que estuda comigo, mas tem a Sejana, que ela é de Goiânia, ela veio para cá um tempo atrás e começou o LLM e transferiu para o JD, que é a faculdade de Direito daqui, e ela se formou uma turma anterior da minha, mas ela é daí de Goiânia. Só que assim, é diferente, porque ela já é adulta, tem uns 3 filhos, eu acho, então é uma realidade assim um pouquinho da nossa, enquanto jovens advogados, né? Ótimo. Mas, Pessoal, assim... pode concluir, tá? Isso. Não, eu só queria concluir, assim, aquilo que eu estava falando, que eu sempre conto esses negócios de privilégio, que é muito difícil e tudo, porque eu acho que todo mundo que que é esforçado e que tem interesse de vir estudar fora, deveria ter as mesmas oportunidades que eu, né? Mas, infelizmente, a realidade não é assim. Eu compreendo. Pessoal, então agora a gente vai entrar diretamente no tema. E eu vou desativar os comentários só porque eu sei que os comentários ficam aparecendo em cima do rosto da doutora Thaís, isso pode atrapalhar alguém de vê-la, né? Então eu vou desativar aqui, mas tem uma caixinha aqui embaixo do lado que vocês podem mandar perguntas por ali, tá? Se a gente não conseguir responder todas aqui na live,
ao final, vocês deixem também junto da pergunta o e-mail de vocês, por gentileza, que depois a gente encaminha o e-mail com a resposta para vocês, tá bom? Thaís, vamos lá. Arbitragem internacional. Fala um pouquinho do conceito para a gente, porque a gente sabe que tem muita gente que tem um nível de entendimento maior sobre esse tema e outros que têm um conhecimento menor sobre isso, né? Então, vamos nesse primeiro passo falar sobre o conceito e sobre as abordagens iniciais disso. Vamos sim, porque eu particularmente não sei como que está a realidade hoje lá da UFG, mas quando eu fiz faculdade eu nunca tinha ouvido falar em arbitragem internacional. Claro que a gente ouve falar de arbitragem doméstica e tudo, são institutos diferentes, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Eu confesso que eu também não falar sobre isso na faculdade. Pois é, o meu interesse na arbitragem internacional, ele veio, na verdade, na lida, o acesso a contratos estrangeiros e que continham cláusulas arbitrais, isso me instigou e eu pesquisei por conta própria, estudei e resolvi vir fazer o LLM em International Arbitration aqui em Miami, que é um dos melhores mestrados nessa área, por isso que eu vim para cá, não foi por causa da praia, tá? Também. Mas, enfim, para ficar mais claro, para o pessoal entender, eu preciso ressaltar que eu não vou falar de arbitragem internacional de investimento, que é um pouquinho diferente aí da arbitragem internacional comercial. Foi bom você tocar nesse tópico. Deixa eu só fazer um comentário também para todo mundo. Pessoal, as posições que a gente externar aqui na live não são posições que refletem o posicionamento da Comissão de Direito Empresarial, da Comissão de Arbitragem ou da OAB de Goiás, tá bom? São posicionamentos com base em estudos, mas estudos a gente sabe que existem, a gente está baseado cientificamente, mas existem outros estudos também que pode ser que conflite com um tópico ou outro que a gente apresente, tá bom? Feito esse registro, Thaís, é todo o espaço. Então, de forma assim, bem resumida e bem simples para o pessoal entender, a arbitragem internacional ela é um método alternativo de resolução de conflitos transnacionais. E por que é um método de resolução de conflitos? Eu entendo que é uma matéria que pode ser e deve ser discutida em todas as áreas do direito que sejam arbitráveis, né? Inclusive o direito comercial. Os conflitos que são submetidos à arbitragem internacional, eles são submetidos a uma jurisdição exclusiva de um ou de mais árbitros que são escolhidos pelas partes com base num acordo arbitral que elas firmam entre si. Que é também, em espanhol a gente fala de el compromisso, aqui a gente fala de the agreement e no Brasil é o compromisso arbitral em si mesmo. A arbitragem internacional ela pode ser independente, que a gente chama de ad hoc, ou ela pode ser administrada por instituições. Acredita assim que da área comercial a mais famosa é a ICC, que é a International Chamber of Commerce. Tem vários lugares aí no Brasil, eles têm só um centro de audiência, mas a gente tem aí no Brasil a CAN-CCBC, que é bem famosa, que é o Centro de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá, e a CIES, por exemplo, né, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo. Enfim. A arbitragem internacional é um sistema privado e ele opera predominantemente fora do sistema judiciário. Por que eu digo predominantemente? Porque tem hipóteses em que o judiciário aí ele vai entrar. Por exemplo, quando as sentenças arbitrais são questionadas, porque elas são anuláveis e esse processo de anulá-las é através do Poder Judiciário. Todas essas coisas variam de país para país, então eu estou dizendo a perspectiva do Brasil, né? É possível recorrer ao sistema judiciário também, caso alguma das partes infrinja alguma ordem do juiz arbitral. E também para essas sentenças arbitrais elas serem, executadas, elas têm que ser reconhecidas pelo Poder Judiciário também. No caso aí do Brasil, o STJ, né? Essas sentenças, elas são finais, elas são irrecorríveis, porque são finais, e elas são execuíveis, ou executáveis, como eu acabei de dizer. E, de acordo com o Código de Processo Civil, elas têm natureza de sentença arbitral e elas são reconhecidas como título executivo de judicial e, como eu disse antes, têm que ser homologadas pelo STJ.
Basicamente é isso. Internacional e a vinculação dela com o direito empresarial em si. Falhou um pouquinho a conexão, mas eu acho que eu entendi. Você perguntou a importância da arbitragem internacional e a relação com o direito empresarial. Isso. Exato. Então, eu entendo, não só eu, mas assim, durante o mestrado que eu fiz e tudo, sempre que a gente fala em arbitragem internacional, a gente fala de história e de política. Sim, precisamos falar sobre isso. Felizmente para uns, infelizmente para outros, um marco da arbitragem internacional no aspecto global é a Convenção de Nova York de 1958. E graças a essa convenção, que é um tratado, é que é possível o reconhecimento e a execução dessas sentenças arbitrais nos mais de 160 países ou nações que são signatárias. Certo. Entre esses países, obviamente, está o Brasil, né? E toda a legislação brasileira de arbitragem, ela é baseada e fundamentada na Convenção de Nova York de 1958. É interessante que a Convenção de Nova York é de 1958 e, salvo melhor juízo, a lei de arbitragem brasileira ela é de 96, né? Isso. Mais de 30 anos. Por que desse lapso todo? Teve esse gap e é exatamente aí que entra a importância da gente falar sobre a arbitragem internacional no contexto atual e essa discussão histórica e política. Então, assim, na América Latina, a arbitragem ela se desenvolveu com mais expressividade a partir de um determinado ponto, ali aproximadamente na década de 90, que foi a liberalização das economias latino-americanas. Liberalização. Falei bolado. Mas, enfim, teve um professor que nos deu aula, no meu caso, o ano inteiro, que é o Jonathan Hamilton. Ele é sócio do Warren Case e é líder da equipe de América Latina no escritório. Ele tem um trabalho muito legal publicado sobre isso, para não ficar aqui falando demais. Quem tiver interesse, quiser dar um Google aí agora, chama 3 Decades of Latin American Commercial Arbitration. E qualquer coisa vocês podem pedir aí que a gente manda também. É um trabalho bem completo explicando esse aspecto histórico. Mas, enfim, o fato é que conforme essas economias elas se liberalizam, elas se abrem para o investimento estrangeiro e para as relações comerciais internacionais. E a tendência do negociante e investidor estrangeiro é exatamente querer evitar consequências políticas e consequências diplomáticas, por exemplo, vícios, corrupção e tudo, que podem estar envolvidos quando se resolve um conflito nas varas ou nas salas, né, no caso de outros países da América Latina. Enfim, é nesse contexto, então, exatamente que a arbitragem internacional ela floresce aqui no Brasil e nos outros países da América Latina, no contexto de desconfiança nas instituições. Então, assim, por que é interessante? Porque na arbitragem internacional, as partes elas escolhem árbitros neutros, o lugar onde a arbitragem vai acontecer e até as leis que vão reger esse procedimento. Então, para uma parte estrangeira em um negócio que esteja tratando ali com uma empresa brasileira, por exemplo, é muito mais assim, compreensível que ela confie na capacidade de resolução de um tribunal arbitral neutro, ou supostamente neutro, do que da vara civil de não sei aonde que ela nem conhece e nunca foi, né? Mas é basicamente isso. Thaís, eu acho, assim, nesse contexto, eu acho que eu poderia elencar alguns motivos por que é importante a gente voltar a debater esse tema com mais ênfase hoje no Brasil, mas com a sua experiência, já tem acho que mais de um ano que você está fora e vivendo nesse contexto da arbitragem internacional, por que você acha que é tão relevante que os brasileiros se atentem para isso agora? E a gente falando, voltado do direito comercial, por que é importante que os produtores rurais estejam atentos, os empresários, os comercialistas? Então, eu realmente acredito que seja importante não só para o Brasil, mas para a América Latina de maneira geral. É um momento muito propício para a arbitragem e para a arbitragem internacional principalmente. Primeiro, porque o empresário e o investidor estrangeiro que está interessado em manter negócios
com o Brasil ou com qualquer país estrangeiro, ele não se informa por grupo de WhatsApp nem por Facebook, né? Então, quando a gente abre aqui, eu trouxe para vocês a seção Brasil, do The New York Times, a reportagem recente. Ameaça de ação militar sacode o Brasil com aumento de mortes por vírus, explicando exatamente os escândalos de corrupção que a família Bolsonaro está envolvida, né, e a ameaça de um possível golpe militar. Aí a gente pega o The Guardian, em relação à Bolívia agora, por exemplo. O presidente da Bolívia adiou as eleições e seu governo, que mistura militarismo com zelo religioso, é acusado de perseguir oponentes políticos. Notícia do LA Times. A corrupção se espalha na América Latina junto com o coronavírus. Seria cômico se não fosse trágico. 3 notícias de grandes jornais, hein? Grandes jornais, jornais globais, né? Maiores jornais do mundo, isso aqui. Então, assim, é inegável que o Brasil e outros países da América Latina, eles enfrentam hoje diversas crises, né? A gente tem crise sanitária, claramente, crise política, crise econômica, social e institucional. E nesse contexto, a arbitragem internacional, como a gente tem discutido, ela surge como uma alternativa viável para, de certa forma, tentar proteger e manter a atividade econômica, né, no âmbito internacional diante dessa insegurança jurídica das instituições e dos governos, exatamente quando aconteceu naquela primeira onda de florescimento na década de 90, em termos de América Latina. Entendi. Teve até um decreto do governo federal que foi editado no âmbito da administração pública, né? Confesso para você que eu não me lembro do número desse decreto, mas ele está relacionado com a indisponibilidade do interesse público, que até então vigorava 100%, vamos dizer assim, e agora existe a possibilidade da administração pública negociar em contratos de infraestrutura, não é isso? Exatamente. É interessante, nesse contexto que você abordou, como, vamos dizer, eu estou aqui na América Latina, no Brasil, e a gente tem enfrentado esses problemas, mas eu acho que o agronegócio, sempre foi, desde, vamos dizer, na história mais recente, de 1950 até 2020, que é o nosso ano, ele sempre foi um importante fator de segurar o nosso PIB. Né? Então, salvo engano, o agronegócio é responsável por 44% no Brasil de exportação de alimentos, fibra e energia. Né? Então, a gente tem o agronegócio no setor primário e, para quem eventualmente não saiba, né, o agronegócio é uma coisa, agropecuária é gênero, agropecuária é espécie, né? E aí a gente vai falando sobre vários sistemas agrícolas que estão envolvidos aí, né? Mas o agronegócio no Brasil, é até um insight que eu me recordei agora, salvo engano, está previsto na Constituição Federal, no artigo 186, galgando o agro a um princípio, não um princípio, mas algo constitucional no Brasil que tem que ser protegido, né? Dada a importância da segurança alimentar no Brasil e no mundo, né? Então, sem segurança alimentar, a gente não consegue desenvolver nenhuma outra atividade comercial, né? E sobre isso, qual que é a relação, a gente fazendo esse apontamento muito breve sobre o agro, qual que é a relação que você consegue vincular entre a arbitragem e o agronegócio? Várias. Mas só fazendo uma observação para o pessoal que tiver interesse em pesquisar sobre esse decreto que você mencionou, é o 10.025 de 2019, do ano passado. Do governo federal, não é? Governo federal, governo Bolsonaro. Uhum. Passou e ninguém viu, mas existe e é muito importante porque exatamente isso ele relativiza a questão do interesse público e torna arbitráveis alguns contratos de infraestrutura aí no Brasil. Mas, enfim, em relação ao agronegócio... do estudo do tema, né? É bem importante. Mas é assunto para outra live. Dá os 3 lives de 1 hora, enfim, é bastante pano para manga. Mas voltando para o agro,
realmente, o agronegócio no Brasil, ele tem se desenvolvido, e como você mencionou aí da agropecuária como espécie, tudo, ele tem se desenvolvido como, a gente sabe, um braço do direito comercial para alguns, como disciplina independente para outros, mas enfim, o fato é que o projeto de lei 487, que altera o Código Comercial, para dividir ele em 3 partes, parte geral, parte especial e parte complementar, justamente inclui o agronegócio como aí uma disciplina na parte especial. E existe previsão de arbitragem de conflitos nessa área, nessa proposta desse projeto de lei que está para ser votado aí esse ano ainda. Era para ser no primeiro semestre, mas com a questão da Covid tudo ficou meio suspenso. Mas mesmo além disso, em abril desse ano, uma coisa muito recente que é importante a gente falar também, foi sancionada a Lei 13.986, que é a famosa nova Lei do Agro. Exatamente. Né, que ela expandiu. Nisso, porque isso vai mudar um monte de coisa. Vai, exatamente nesse ponto que você falou, que muitas vezes o agronegócio, ele salva a economia do Brasil em muitos aspectos, e acho que essa lei foi sancionada justamente com essa intenção, porque ela expandiu a... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu estou lembrando de outro dado aqui também, só para a gente fazer um paralelo histórico, né? Em 1958, isso a gente tem estudos, né? O agronegócio, o gênero agronegócio representava quase 52% do PIB brasileiro. Né? Com a economia evoluindo, naturalmente isso acontece em todos os países, não é um privilégio do Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu na Rússia, acontece em vários lugares. À medida que as economias elas vão se diversificando, o agro ele vai não perdendo importância, mas ele vai passando a representar um pouco menos do PIB. Menos. Então, hoje, ele representa um pouco mais de 20 e poucos por cento. Só que quando a gente fala de um PIB do Brasil que é mais de 1 trilhão, né? Sinceramente, eu não me recordo qual é o PIB nacional hoje. Eu sei que dos Estados Unidos é o maior do mundo e a China vem crescendo ali, correndo atrás. O Japão também está acelerado, né? Mas só fazendo esse paralelo para que a gente entenda assim, por mais que o agro ele venha diminuindo a participação nele no valor do PIB, ele permanece importantíssimo, né? Então, às vezes a gente vê dados, o PIB hoje, o agronegócio não é tudo aquilo que era antigamente, mas não, é por conta disso, ele continua se fortalecendo. Nesse período de pandemia, vai ser o único setor em termos de PIB individual por setor de serviço, setor comercial, né? No caso do agronegócio é o único que não vai cair. A gente tem uma projeção de queda do PIB de 6,48% do Brasil este ano, e o agro vai ser um importante fator para o nosso PIB nacional geral não cair mais. Né? Então, essa questão de macroeconomia, de política agrícola, ela dá uma aula de 5 horas, né, que não é também o nosso enfoque aqui, mas eu acho que é interessante fazer esse apontamento para que a gente entenda e perceba a importância do agro, não só no direito do agronegócio, mas no direito empresarial, porque isso movimenta cadeias e cadeias de sistemas negociais, né? Com certeza. E nada é 100% bom e nem 100% ruim, né? Desde que o agronegócio, em termos de proporção no PIB, esteja recuando para dar lugar, por exemplo, à exportação de itens de tecnologia, de itens, sair um pouco dessa base de commodity, significa evolução econômica, significa evolução social do país, o que não deixa de ser um indicativo interessante, né? Exato. Então, assim, voltando para a nova lei do agro, como você falou, que é muito importante para a economia, e eu acho que ela vem no sentido de dar uma fortalecida mesmo, porque expandiu para os produtores novas modalidades de financiamento privado, participação, por exemplo, em operações de fusões, aquisições e outros negócios jurídicos que são de alta complexidade, inclusive internacionais. Então, a gente pode prever, e eu falo com tranquilidade, que os títulos de financiamento que vêm baseado nessa lei, eles vão ser estruturados de forma a conter cláusulas compromissórias arbitrais, sim.
não só por conta dessa questão que a gente discutiu sobre a instabilidade institucional brasileira, mas também, e olha aí que interessante, porque geralmente essas questões do agro, elas são mais especializadas. Tem muito debate técnico, principalmente quando envolve a área bancária e tudo. Então, as partes na arbitragem, elas têm a prerrogativa de escolher os árbitros que têm uma expertise no assunto. Então, a gente tem uma decisão muito mais segura, né, por assim dizer, e aí a arbitragem, tanto a arbitragem doméstica quanto a internacional, se torna um fator importante e aliado a essa nova lei do agro. Exato. E tem a questão da confidencialidade também que está envolvida na arbitragem, né? Mas, assim, foi interessante você citar essa questão da nova lei do agro, que tem uma previsão nela, e do sistema bancário também que você comentou, que criou a Cédula Imobiliária Rural, que é a CIR, e deu uma reeditada na CPR, né? E é interessante para quem é do direito empresarial, que esteja nos acompanhando, que a lei do agro criou uma exceção a lei de recuperação judicial, né? A partir da edição da MP do Agro e agora a lei do Agro, né? Tanto a CPR, que foram firmadas sobre patrimônio de afetação, de propriedade rural e tal, quanto a CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, elas não se sujeitarão à recuperação judicial. Então, hoje no Brasil, a gente tem um movimento muito forte de produtor rural pedindo RJ, só que muitos produtores quando ele precisa antecipar a safra, né, ele precisa de dinheiro para plantar. Ele pega uma CPR no banco e tal. E se ele pedir RJ amanhã, ele não vai conseguir submeter isso à recuperação judicial. Então é interessante que a gente tenha a lei de recuperação, por exemplo, e a CPR não vai se submeter. Então, o agro ele envolve direito de família, ele envolve direito empresarial, ele envolve arbitragem, ele envolve uma série de coisas que acho que é muito importante a gente comentar também, né? Mas com relação à confidencialidade, as partes podem optar pelo sigilo, né? Do procedimento arbitral. Como que é isso? Exatamente. Elas podem incluir na cláusula arbitral, no compromisso, a opção à confidencialidade, que é assim uma vantagem em relação aos procedimentos do Poder Judiciário, de maneira geral, que são públicos, né? E assim elas podem aí tecer estratégias para preservar os negócios, os contratos e até a situação financeira, como você mencionou aí sobre a RJ. Às vezes é importante que uma empresa ela fique afastada desse tipo de conflito da opinião pública para não, por exemplo, manchar sua imagem, alguma coisa assim, questões estratégicas também. Como você mencionou essa questão da dificuldade financeira, dificuldade econômica das empresas e a RJ, eu lembrei de uma coisa que nem dá para a gente discutir tanto, mas de falar de um aspecto da arbitragem internacional, que é o third party funding, que é quando uma terceira parte, que não é necessariamente envolvida ali naquele conflito, ela vem e financia, porque a arbitragem é privada, é paga e é cara, para auxiliar ali na condução daquele procedimento. Mas também é matéria para outra live. Ele é um terceiro injetando dinheiro naquela empresa que está em sistema de insolvência. Exatamente, exatamente. Ótimo. Thaís, e assim, tem algum caso, geralmente os processos de arbitragem eles têm envolvido a confidencialidade e tal, mas tem algum caso que esteja em domínio público e que envolva o agronegócio que você consiga citar assim para a gente? Algo interessante assim? Tem sim. A arbitragem doméstica ela é muito usada e quando a gente fala do pequeno produtor, do médio produtor rural, que não faz necessariamente negócios direto com partes estrangeiras, com certeza ela é usada e é muito válida e foi o que a gente falou um pouquinho anteriormente. Mas no âmbito internacional a gente tem um caso icônico na arbitragem que é o Abengoa versus Ometo. Ele foi bem célebre e assim ficou bem famoso. Inclusive eu cheguei a publicar um artigo esse ano na revista da American Bar Association, que é a OAB daqui, né, americana. E é um caso bem interessante para a gente discutir aqui hoje. Se der tempo, acho que dá, né? Eu acho que dá. A gente ainda tem uns 20 minutinhos ainda, ou uns 18 no máximo.
Mas como que é? Essa família é uma família Olmedo de São Paulo, não é? É uma família famosa de São Paulo. Acho que todo mundo já ouviu falar no grupo COSAN, né? Que é um grupo sucroalcooleiro, que atua ali principalmente no interior de São Paulo, mas até aí no estado de Goiás tem o grupo USJ, que é tipo o dono, um dos donos, né? Enfim, toda negociação aí que eles têm da usina São Francisco, que é em Quirinópolis, uma usina gigante que produz aí mais de 5 milhões de toneladas de cana por safra, processa, né, na verdade, ela faz parte de uma joint venture da Cargill, que é a SJC Bioenergia. Essa é a família Ometo. E o que que aconteceu nesse caso? Qual que é a vinculação dela com a arbitragem? Então, o caso Ometo versus Abengoa, e aí a Abengoa é uma multinacional espanhola de tecnologia em geração de energia elétrica, ele ganhou ele ficou muito célebre porque foi um dos poucos casos em que o STJ se recusou a homologar uma sentença arbitral estrangeira no Brasil. Então, só voltando um pouquinho, vou tentar falar mais rapidamente, mas tentar explicar para o pessoal entender bem direitinho. Em 2007, a Asa Bioenergy, que é uma subsidiária da Abengoa, e daqui para frente eu vou chamar só de Abengoa para ficar mais fácil, ela firmou com o Adriano Ometo, da família Ometo, um contrato de compra e venda de cotas da Adriano Ometo Participações Limitadas, que é uma holding do grupo Dedini Agro. Essa transação ela foi feita por um valor bem interessante de mais de 300 milhões de dólares, na época, em 2007. Se fosse hoje, então... esse contrato ele tinha uma cláusula arbitral e dizia que todas as disputas que originassem de qualquer coisa envolvendo aquele contrato seriam resolvidas numa corte arbitral, num tribunal arbitral em Nova York, perante a ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional, que é a que eu comentei no começo da nossa conversa como sendo assim a mais famosa de arbitragem comercial, pelo menos que a gente ouve bastante falar. Então, a Abengoa ela iniciou 2 arbitragens em Nova York contra o senhor Ometo, alegando aí o descumprimento contratual, descumprimento de várias cláusulas contratuais. Por exemplo, manipulação de dados durante o processo de negociação da compra, várias outras questões, tipo assim, incoerência das informações de capacidade de moagem de cana das sucroalcooleiras que foram compradas nessa negociação, nessa compra das cotas. E aí o Tribunal Arbitral de Nova York considerou procedentes os pedidos da Abengoa e condenou o senhor Ometo ao pagamento de mais de 100 milhões de dólares por conta dessas quebras aí de contrato. Porque eles entenderam que realmente o senhor Ometo e a empresa dele tinham o interesse de ludibriar a compradora, tipo assim, supervalorizando as empresas e as usinas dele para que essa compra pudesse ter não tido sucesso, porque depois se concluiu que ela teria acontecido, só que ela teria acontecido num valor inferior. Mas basicamente isso. Então, o que aconteceu? O senhor Ometo, depois disso, dessa decisão, dessas sentenças arbitrais, porque foram 2 casos, ele entrou na Justiça Comum em Nova York, na Corte do Distrito Sul de Nova York, para poder anular essas sentenças. Como eu expliquei, quando você quer anular uma sentença arbitral, você tem que recorrer ao judiciário. Então, ele argumentou, entre outras coisas, a parcialidade do árbitro presidente, que era o David Rivkin. Ele era sócio, acho que ainda é, num escritório muito grande, muito famoso, chamado DB Voisin Plimpton, e aí o senhor Ometo, ele apresentou em juízo evidências que relacionavam o escritório do árbitro presidente à Abengoa, para dizer que ele não poderia ser presidente, que as sentenças deveriam ser anuladas porque o árbitro era parcial, né? E aí, em 2013, esse pedido de anulação das sentenças arbitrais ele foi negado em primeira instância, lá em Nova York, e em segunda instância, no ano seguinte, ela foi mantida pelo Tribunal Federal de Apelação do Segundo Circuito, que é o que atende as demandas lá de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, as cortes americanas entenderam que o árbitro não era parcial. Vai ouvindo.
Em dezembro de 2012, ou seja, enquanto o pedido de anulação aqui nos Estados Unidos ainda estava correndo, a Bengol entrou com um pedido de homologação das sentenças estrangeiras aqui no STJ. Aí o senhor Ometa ele respondeu esse pedido, levantando as mesmas questões, apresentando principalmente, e entre outros, o argumento da parcialidade do David Rifkin, do árbitro presidente, né? E aí o que aconteceu? Em 2017 o pedido foi negado. Como eu disse, o STJ ele não aceitou homologar essas sentenças. Aí a Bengol ela chegou a recorrer para o STF, mas não teve sucesso, e ano passado, em setembro, o processo ele foi arquivado. E foi assim que a família Ometo deixou de pagar mais de 100 milhões de dólares para a Bengol, quer dizer, uma decisão que foi proferida até então legitimamente por um tribunal arbitral, em sentenças e tudo certinho. Quando veio para a Justiça Comum aqui nos Estados Unidos, se entendeu que não tinha parcialidade, na segunda instância americana também não. Quando chegou no Brasil, o STJ entendeu que tinha. Mas por quê? Qual foi a razão do STJ? Quando eu vi, quando eu comecei a estudar esse caso, assim, pela primeira vez, eu fiquei um pouco indignada, porque eu sou pró-arbitragem, né? Então, mas assim, quando você analisa o caso, e foi isso que o STJ acabou fazendo, ele se deleitou, ele acabou entrando no mérito da decisão, o que não é comum. Porque o exame de sentenças arbitrais tem sido, ou tinha sido até então, mais administrativo. Então, assim, o STJ ele se limitava à análise dos aspectos formais da sentença, né? Nesse caso, o STJ entendeu que tinha liberdade para exercer o juízo de valor sobre essas sentenças estrangeiras em respeito à soberania nacional. Por quê? Segundo o STJ, houve ofensa à ordem pública porque a parcialidade do julgador é uma violação ao devido processo legal, que é um princípio constitucional e tudo. Então, por conta disso, o STJ entendeu que poderia fazer uma análise mais aprofundada aí do caso. Então, assim, foi um divisor de águas para a arbitragem internacional do Brasil, porque o Brasil é historicamente concebido de forma global como um país pró-arbitragem, e assim, desde considerando antes de 2004, que era quando o STF era a instituição responsável pela homologação, antes da emenda constitucional 45. Mas assim, todas essas coisas que eu falei aqui, que eu discuti, contei para vocês, é uma parte muito pequena do caso. O caso é imenso, e quando você realmente vê os fatos e as conexões que o escritório do árbitro-presidente tinha com a Bengol, realmente eram questões substanciais que envolviam interesses econômicos e que poderiam indicar, sim, que ele poderia ter agido de forma parcial. Pelo sim, pelo não, o STJ entendeu que ela não deveria ser homologada. Mas teve divergência, o MPF ele foi a favor da homologação, teve parecer do professor Fábio Lhô, uma discussão bem interessante sobre fixação de danos e mais pano para manga. Entendi. Eu vou ativar os comentários aqui de novo, se alguém quiser comentar alguma coisa. Mas é muito interessante, e isso mostra a riqueza do tema, né? Eu acho que é mais um motivo para a gente falar assim sobre arbitragem, falar assim sobre o direito comercial vinculando com o agronegócio, né? Eu acho que a gente tem um nicho de conhecimento muito interessante para extrair, tanto desse caso que você citou, né? Até para quem se interessar conseguir pesquisar mais, procurar o acórdão do STJ para ver as razões dele. Não deixa de passar também pela inafastabilidade da tutela jurisdicional aqui no Brasil, mas a gente sabe que no âmbito do direito comercial, quando se estabelece uma cláusula de arbitragem, o que se quer é que evite a justiça, né? Evite que as partes ali, elas são, todas são paritárias, né, que são contratos paritários geralmente, que não há uma parte hipossuficiente, ou se há, geralmente a parte não aceita a cláusula
de arbitragem, etc., né? Mas não deixa de permitir que o judiciário eventualmente entre. Thaís, você tem mais, aproveitando um pouquinho mais dessa sua experiência, a gente está com, acho que mais uns 5, 6 minutos aqui. Para quem hoje, se eu quiser ir para os Estados Unidos hoje, esse é um mercado interessante de explorar, o pessoal que está nos assistindo, o que que você indica, né? Os advogados brasileiros que se mudam para os Estados Unidos, geralmente eles vão trabalhar com o quê? O que que você me fala sobre isso? Então, exatamente hoje a gente está vivendo uma situação complicada em termos de oportunidade aqui nos Estados Unidos, principalmente quem é um profissional internacional. Porque com a questão da Covid, o fato é que não está tendo muita oportunidade assim, de emprego para você trabalhar de empregado, né, de algum escritório e tudo. A maioria suspendeu as contratações durante a crise da Covid, sem previsão de quando vai retornar. Escritórios que cortaram até a metade salários de advogados, e isso, grandes firmas globais, então está complicado. Mas, como eu estou dizendo para vocês, em momentos de crise, às vezes a gente observa oportunidades. Então, infelizmente, esse contexto que a gente está vivendo no Brasil, ele traz, sim, uma oportunidade para quem é da arbitragem internacional. E para quem é advogado brasileiro, aqui a Flórida especificamente, ela é o primeiro parceiro de negócios da América Latina, né? Ela tem o Brasil como primeiro parceiro de negócios da América Latina, então tem campo sim, tem muitas empresas fazendo negócios sim com empresas aqui da Flórida, e é um campo interessante para você vir diversificar. Mas eu recomendo vir e se posicionar como advogado internacional e usar o nosso background, nossa nacionalidade como um diferencial, né? E explorar isso, inclusive a língua. Ótimo. Thaís, tem uma pergunta aqui do Daniel. Deixa eu ver se eu. Aqui, ó. Pergunta para ela como é a percepção acerca do alcance subjetivo da cláusula compromissória aos grupos econômicos. Alcance subjetivo da cláusula compromissória aos grupos econômicos. Você sabe mais ou menos. Eu acho que isso está mais vinculado à arbitragem aqui no Brasil. Não sei se vai ser muito do. Se a gente vai ter tempo também, porque a gente tem 2 minutos aqui. Ele também, o Daniel também comentou aqui. Você quer responder ou você quer? Olha, o Daniel, acredito que em relação a grupos econômicos, ele esteja falando, por exemplo, do Mercosul, esteja falando, por exemplo, da NAFTA, nova NAFTA e tudo isso. Não dá tempo. Daniel, manda por e-mail. Eu tenho o e-mail dele, eu vou pedir ele para mandar e depois eu te repasso, tá? E ele Ele também tá. comentou que tem o grupo de mediação da UFG, né, que tem uma equipe Isso, competidora. Estou bem exatamente. antenada, inclusive eu trabalhei esse ano no FDI Mood, sentimos falta de um time representante do estado de Goiás, porque existem as competições, como ele mesmo está falando aí, de Moot Court em arbitragem, e espero que esse ano vai ser complicado, né? Mas ano que vem a gente possa encontrá-los nas competições que ainda vão surgir pessoalmente ou encontrá-los virtualmente nas que têm acontecido. É isso aí. Thaís, 1 hora é muito pouco para falar com você. A gente tem assunto aqui para falar, acho que uma tarde inteira. Mas eu te agradeço pela disponibilidade. Eu sei que aí tá corrido também. E que você tenha muito sucesso aí nos Estados Unidos. Que se você quiser voltar, com certeza as portas do Brasil inteiro, dos melhores escritórios do Brasil, estão abertas para você, porque é um excelente profissional. Todos nós, e eu me considero um amigo seu, é, Claro, nós hoje. ficamos muito felizes quando você conseguiu entrar nessa oportunidade aí em Miami. E eu sei que Miami é só a porta de entrada. Com certeza você tem oportunidades em qualquer lugar que você for. Né? Já fala, acho que já está no espanhol também, já fala inglês fluentemente. Acho que então isso é muito interessante. Então, assim, em nome da comissão,
de Direito Empresarial da OAB Goiás. Em nome da Comissão de Arbitragem, eu quero agradecer a sua presença. Espero poder contar com você em outras oportunidades para a gente aprofundar mais sobre determinados temas, tá bom? E todo Claro. mundo que nos acompanhou também até agora, muito obrigado, pessoal, nessa noite de feriado. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom? Eu que agradeço a todos, agradeço a você, meu amigo, obviamente, a Comissão de Direito Empresarial e a Comissão de Arbitragem da OAB Goiás por ter cedido esse espaço para a gente debater assuntos que não estão, talvez, no núcleo da discussão do direito comercial, mas como a gente discutiu hoje, deveriam estar, né? As disciplinas todas, no final, elas se interligam, se conectam, e o que acrescenta é sempre bem-vindo. Muito obrigada a todos que participaram da live, que deram aí uma moralzinha para a gente nesse feriado. E estou bem, estou a salvo. Não se preocupem. A gente vai tentar deixar a live salva, tá, pessoal? Vi que tem gente perguntando, vou tentar deixar ela salva aqui. Tá, joia. Então é isso. Muitíssimo obrigada. Um Um abraço para todo abraço, mundo, para todos e até todas. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.